Olá, queridos, boa noite para você, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Peter Amicucci, aqui de Belo Horizonte, da Igreja Batista da Lagoinha. Vou esperar aí os nossos seguidores serem comunicados pelo Instagram, que nós já estamos online. Glória a Deus pela sua vida que está entrando, comunica todo mundo, porque hoje vai ser uma das melhores lives que com certeza eu e você nós vamos fazer. Eu recebi diversos comentários, perguntas, a gente vai tentar responder todos, eu e também a minha convidada. De hora em hora eu vou trocando aqui o meu óculos aqui, tirando para que ele não reflita na luz que nós temos aqui. Não sei como vai ficar, deixa eu ver se eu apagar a luz, talvez fique melhor. Pronto, mas fica um pouco escuro, né? Vou tentar diminuir a luz aqui. Aí, vamos ver se vai dar certo. Pronto, olha aí, gente, deu uma melhoradinha, mas... vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Então, se refletir aí, eu quero que vocês tenham esse momento tão maravilhoso, tão ímpar aqui, que a gente vai ter aqui, né? Em falar em ímpar, né? Todo mundo está procurando um par. E eu já ouvi muito isso aqui na pergunta de vocês, mas primeiro você precisa ser um ímpar. Gente, a live de hoje nós vamos falar sobre solteiro e feliz. Olha só que bênção, que coisa maravilhosa, né? E eu espero também que seja para você uma live que vai acrescentar muito na sua vida, que possa acrescentar demais na sua vida, no seu coração, porque olha, eu tenho certeza que será bênção de Deus. Eu quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, direct e também que participou enviando as perguntas, e eu vou colocar aqui as perguntas online. A minha convidada já está aí. A Juliana Ferron, temos o privilégio, a honra de ter essa mulher incrível de Deus, com uma experiência incrível e que já escreveu algo muito bacana, e depois ela vai se apresentar, porque eu também vou chamar ela para participar. Então divulgue essa live para todo mundo dos seus amigos, vamos combinar algo, divulga essa live para a gente bombar hoje na live, talvez a experiência do outro pode ser a sua. Então, se você conhece um solteiro dos 25 anos para mais, marca ele, envia ele, convida ele, chama todo mundo para a live e fala: hoje nós vamos falar de namoro, de solteiro feliz. Para com essa história de que solteiro não é feliz, de que se solteiro é um mártir da sociedade, seja ela eclesiástica, seja ela em qualquer lugar. Meu irmão, deixa eu dizer algo importante para você. Não importa qual seja a sua situação atual, importa que você tem que se descobrir, você tem que se amar. Isso é muito importante. Então, já vamos bombar essa live. Vou dar um tempo aí para que vocês possam convidar os amigos de vocês. E desde já, eu quero já informar você que agora a nossa comunidade Juventude Adulta, aqui na Igreja Batista da Lagoinha, agora você vai poder ter um momento comigo aqui. A gente criou um grupo e é uma novidade que eu ia contar agora aqui na live. Ainda bem que você está aí, porque eu quero contar para você essa novidade em primeiríssima mão. Qual que é a novidade? Agora a nossa Juventude Adulta está no Telegram, ok? Ou no Telegram, ou no Telegram, como você falar. Nós estamos no Telegram, então se você tem de 25 anos para mais, você pode acessar o Telegram, que baixa esse aplicativo. Daqui a pouquinho o pessoal da nossa comunicação aqui da live, a Francine, vai colocar aí para você o link para que você possa já acessar o Telegram. Nós temos o compromisso, eu juntamente com a comunicação aqui da Juventude Adulta, de fazer postagens, enquetes, tudo para te ajudar na sua vida de solteiro, na sua vida de jovem adulto. E o que eu mais quero é que você seja impulsionado. Eu quero que você esteja bem emocionalmente, esteja bem profissionalmente. Eu quero que a sua saúde emocional, ela comece a alavancar. Talvez você está me assistindo, está vivendo uma depressão, um momento difícil na sua vida. Nós estamos aqui para servir você. E nós queremos que você saia desse buraco de depressão, de tristeza, de solidão. Nós queremos que você vá mais além. Porque você é uma pessoa incrível e em potencial. E você não depende do outro para ser feliz. Você depende de Deus. Por isso Deus deixou um buraquinho em cada um de nós aí, para que a gente pudesse depender dele. Então, meu irmão, eu quero que você, daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui para você acessar, mas você já pode procurar, ou você já pode baixar enquanto assiste a live aqui, o Telegram da Juventude Adulta 25+. Você pode acessar. Lembre-se, se você tem de 25 anos para mais, o seu time, o lugar, a sua comunidade é essa. E essa comunidade é aberta para o Brasil, para o mundo todo. Não importa se você
está aqui, está no Ceará, está nos Estados Unidos, na Rússia, não importa. Importa que agora você vai poder se comunicar com a gente e a gente vai poder te assistir, te ver. A gente vai falar sobre tudo. A gente vai falar sobre casamento, a gente vai falar sobre ser solteiro, feliz, emoções, sexo, um monte de coisa dentro desse aplicativo. Nós vamos liberar palavras para você. Para quem tiver no Telegram, vai ser o primeiro a saber quando, por exemplo, a gente vai fazer um evento aqui na Juventude Adulta. Você vai ser o primeiro a saber, você vai ser o primeiro a receber as artes, os vídeos, você vai ser o primeiro a ser comunicado, ou seja, todas as atividades, minha como Peter Amicucci quanto pastor, quanto também da pastora Paula e outras atividades aqui da igreja. Quando a gente tiver algum evento, você vai ser o primeiro a saber relacionado à Juventude Adulta. Por exemplo, o nosso congresso, a nossa convenção de jovens adultos. Então, você vai ser o primeiro a saber quem serão os convidados. Olha só que legal. Já começou. Então, fique por dentro de todas as nossas atividades. Para você que é minha ovelha, você também vai ser o primeiro a saber de toda a programação da Juventude Adulta do nosso Legacy Up aqui da Igreja Batista Lagoinha. Então, não perde tempo. Vai lá no Telegram, procura por Juventude Adulta. Nós somos muitos e vamos crescer, vamos potencializar a nossa juventude adulta. E aí a gente vai mandando mensagem. Oreb, o seminário de cura e avivamento, atendimentos online, pastorais, vai ser bênção demais. Tudo isso para abençoar a sua vida. Então, querido, não perde tempo. Já chamou aí todos os solteiros de plantões e plantão? Então, vamos embora, vamos com tudo, porque vai ser bênção demais. Para quem ainda não segue a Juventude Adulta, eu vou postar agora para que você siga o Legacy Up. Legacy Up Lagoinha, que é a Juventude Adulta, ok? Então, acabei de postar aí para você. Olha só, tá bom? Vou colocar aqui para ele ficar em cima. Não sei se dá para fixar comentário. Pronto. Legacy Up Lagoinha é o canal que é para você seguir agora, que é para você seguir na hora que terminar essa live e ficar por dentro de tudo, tá bom? Gente, quero cumprimentar também as minhas amadas ovelhas, o meu povo maravilhoso, lindo, empenhado, servo demais. Gente, beijo para vocês, saudades. Hoje é um tempo nosso, nós estamos aqui para isso, para nós celebrarmos juntos, para nós aprendermos e vai ser bênção demais. Tá bom? Lembrando que o tema da nossa live hoje é solteiro feliz. Ou seja, se você é feliz, eu quero que você me mande um joinha aí. Manda esse joinha que eu tô colocando aqui, ó. Se você é solteiro feliz, manda esse joinha. Sangra o dedo no coraçãozinho. Se você não é, manda o joinha para baixo, porque faz parte. Nós não somos de ferro, não somos obrigados a estar felizes todos os momentos. Tá bom? Gente, muitas pessoas estão me mandando aqui mensagens para entrarem ao vivo junto comigo. Calma que vocês vão ter esse momento para entrar ao vivo, tá bom? Então, glória a Deus, vamos com tudo? Vamos na bênção? Deixa eu ver aí, Juliana, se você estiver aí, envia a sua solicitação que eu já vou colocar. Bom, a Francine da nossa comunicação, líder da nossa comunicação entrou. Francine, bota aí o link do Telegram para a galera acessar, que eu vou reprisar, que eu vou falar aqui. Então, bora, porque você está falando com um cara que é muito feliz na sua condição atual. E eu quero que você, de onde você está, você também seja uma pessoa feliz. Então, que o seu coração esteja aberto para esse momento. Que a paz do Senhor esteja na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. E vamos com tudo, porque essa live vai dar o que falar. Bora? Deixa eu ver aqui. Juliana, se você estiver aí, me chama aqui, irmã. Me chama aqui. Alguém sabe da Juliana aí? Juliana Ferron é a nossa convidada de hoje. Aí, Juliana, envia a sua solicitação para mim, por favor. Deixa eu ver aqui. Pronto. Espera aí que eu vou procurar a Juliana aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Espera. Aqui ela. Pronto. Vamos ver agora. Calma aí que a Juliana já foi convidada para participar com a gente. Ei, Juliana! Boa noite, minha irmã. E aí, queridão, tô aqui. Tudo bem? Vou ajeitar aqui o meu celular. Ajeita aí, gente. Vou aumentar aqui, ó. Só ajeitar meu celular aqui. Deu. Tá me vendo bem? Que a luz aqui tá apagada? Perfeitamente. Tá melhor do que a minha aqui, viu? Tô até pensando de trocar. Aí, ó. Então, Pronto. e aí, tudo bem com vocês?
A paz, Juliana, tudo na bênção em você. Seja bem-vinda aí à nossa live Solteiro e Feliz. Um privilégio de te receber aqui, com muito para acrescentar nessa live de hoje. A galera aqui tá frenética. Eu nunca fiz uma live que tivesse tanta gente online. Então nós estamos com todo mundo online, mesmo que o Instagram sabotando as lives. Para honra e glória do Senhor, nós vamos falar hoje para muitos solteiros e vamos ajudar muitas pessoas. Então é um prazer ter você aqui no meu canal. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês no Legacy Up da Lagoinha, né? Jovens adultos. Exato. Vamos lá, esse tema é muito bom. Muito bom esse tema. É um tema que me atinge também, né? Como cristã, tendo acima de 25 anos, estando solteira. Então é um tema que eu também gosto de ouvir o que o povo está falando, que o pessoal, que a galera está compartilhando, quais as dúvidas, né? Não que a gente saiba de tudo, mas o que a gente não souber, a galera ajuda aí também. Com certeza, a gente tem muitas perguntas aqui, Juliana, e eu queria depois dividir essas perguntas com você, né? Você dá a sua opinião e eu dei a minha opinião aqui e a gente vai tentar ajudar essa galera. Antes de mais nada, queria que você também se apresentasse o seu trabalho. A Juliana, além de missionária, é uma escritora e eu queria que você falasse, né? É uma psicanalista hoje formada e também uma futura psicóloga. Então, existem muitos aí atributos que hoje você vai ouvir de uma pessoa incrível e que tem muito respaldo, né, e muito fundamento para nos ajudar em tudo que nós vamos falar aqui. Não é isso, Juliana? Amém. Então, eu sou missionária, missionária de uma igreja chamada Comunhão Cristã Aba, em Curitiba. Eu atuo há uns 5 anos aproximadamente como missionária nas igrejas, com palestras na área da sexualidade. O Peter falou dos livros, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso, mostra os livros aí. A Juliana escreveu um livro incrível que pode ajudar muitos aí. E que, além, não só de ajudar muitos, mas para a gente ter conhecimento, ler, é incrível. Então, bora aí. Aqui. Tenho todos os livros, menos os meus. Espera aí que eu já vou achar o meu. Isso aqui é uma boa venda. Nem a escritora, ela tem, de tanto best-seller que já se tornou esse livro. Aqui, ó, Peter, deixa eu mostrar para a galera, enquanto o pessoal vai entrando aí. Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, chamado Cansei de Ser Gay. Ele vem de uma biografia que eu passei, algumas coisas, né, que eu vivi enquanto homossexual durante a minha vida. Conta um pouco da minha história, mas conta muito sobre a luta na mente do homossexual a respeito da sua fé em Deus e dos seus desejos. É muito bom, foi muito bom esse livro. E esse livro aqui se chama Jesus Sou Gay Agora. É o último livro que nós lançamos ano passado. Ele foi escrito por 5 pessoas, entre elas o pastor Anderson Silva. Nós compartilhamos aí 5 histórias de ex-transexuais, ex-homossexuais, que falam da sua luta, da sua jornada e da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo. E agora eu estou finalizando o livro, um livro que se chama Pais de Homossexuais. Para ajudar essa galera aí, familiares, líderes e pais que muitas vezes se veem perdidos, né? Sem saber o que fazer, como agir, na prática, como lidar com essa situação dentro de casa. E é isso aí, que Deus nos ajude e nos abençoe a continuar esse ministério aí. Bênção demais. Juliana, as pessoas estão perguntando na live aonde que elas podem encontrar o seu livro, se existe uma loja sua virtual, ou nas melhores livrarias, ou se aqui na Seara Livraria em Belo Horizonte. Nós temos, né, porque nós temos uma loja, que para quem não sabe, a Lagoinha tem uma loja abaixo do templo, na Praça da Fonte, que nós vendemos diversos produtos. searalivraria.com.br. É possível encontrar na Seara ou tem um canal seu específico que você pode indicar? Olha, esses livros eles são encontrados facilmente na internet, né? A Pronto. Saraiva vende, na Amazon vende, mas tem um custo de um frete alto. Então, se a galera quiser, apesar de que os correios estão parados, né? A hora que normalizar isso aí, eu posso estar enviando, fala direto comigo no direct, eu posso estar enviando pessoal, ou até mesmo na editora Central Gospel, que é o primeiro livro também, pode estar comprando. Eu não sei se eles estão parados também por conta dessa pandemia, mas se não, pode entrar em contato comigo pelo direct, que eu posso estar enviando também para o pessoal.
sem problema. Ótimo. Gente, então para você que está nos assistindo aí agora online, se você quer comprar um dos livros da Juliana Ferron, você vai fazer contato diretamente no direct dela. Você vai acessar ela, o Instagram dela tá nos posts que eu fiz, nos stories, nas legendas. Você vai acessar. Se você tiver alguma dúvida, você pode acessar o meu. Eu te encaminho para ela. Pode ficar tranquilo que eu vou encaminhar o Instagram dela para você com o maior prazer. E que vai ser bênção demais na sua igreja, no seu ministério, em tudo que você vai viver. Juliana, obrigado. Vamos embora? Vamos lá. Vamos ver o que está queimando no coração do povo. Tá queimando. Vamos ver o que o povo quer saber. Tá queimando, vamos embora. Se eu não souber, eu devolvo para você, você devolve para mim. Aí a gente faz assim, ó. Vou devolver. Vai ser bênção demais. Bom, gente, então, esse é um tema que é muito intrigante ao mesmo tempo. Tem incomodado diversas pessoas que têm a idade de 25 anos para mais. Poxa, a gente vive uma pressão. E aí você fala assim, a gente já vive uma pressão na sociedade. Aí a gente vem lá de fora do mundo, a gente cai na igreja, que é normalmente o nosso ambiente, onde nós servimos, onde nós buscamos uma fuga, um refúgio, ou uma caverna até mesmo para se esconder. E quando a gente chega na igreja, a gente se depara com aquela santa preocupação dos irmãos, dos amados curiosos, que querem saber quando é que você casa, quando é que você vai casar. Lembrando que isso parece uma compulsão à repetição, porque eles primeiro perguntam de quando você vai namorar, se você já tem uma namorada, depois que você namora, pergunta quando é que você vai noivar, depois do noivado, quando é que você vai casar, depois do casamento, quantos filhos você vai ter, se você vai ter outro filho, e assim sucessivamente. A gente cai num esgotamento emocional. E não só isso, a gente tem experimentado e vivenciado durante aí a nossa sociedade, e a gente vê que existe um crescimento muito grande nessa tribo aonde nós estamos inseridos, que vai dos 25 anos, como Legacy Up, a juventude adulta aqui da Igreja Batista Alvinha. Nós temos pessoas que têm essa idade e entram nesse esgotamento emocional por tentarem constantemente buscarem alguém ou algo para preencherem os seus vazios. Uma das coisas que eu e você, que está me assistindo nesse momento, nós devemos entender é que não adianta a gente buscar em ninguém e em nada, porque nada vai suprir aquele vazio que nós temos. E aí, conforme eu vim passando o tempo, e também como alguém, tenho 34 anos para quem não sabe, mas eu fico observando algumas pessoas e vejo tanto que elas caem nesse esgotamento emocional, quantos delas caem em depressão, quantos delas elas começam a se excluir, se isolar e começa a gerar diversos sentimentos, como complexo de inferioridade, rejeição e tantas outras coisas por estarem solteiras. A gente chega na igreja, uma das primeiras coisas que eu ouvia era que eu tinha que me casar, que o fulano lá tinha que casar. E a galera sofria uma pressão, era piada, era brincadeira. E isso tudo, aparentemente, parece que a gente não está sentindo. Mas aí vem um reflexo, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente vê o tanto que isso pesa para a gente quanto cristão. Porque eu me lembro de quando chegar, Juliana, até na igreja, as pessoas começarem, depois de uma idade, e até hoje, as pessoas perguntarem, você é casado? E eu dizia, não sou casado. E as pessoas parecem que eu tinha uma lepra, assim. As pessoas têm isso, de olhar para quem não é casado, principalmente os pastores, ministros e tudo, parece que nós temos uma lepra, que nós temos algum desafio, seja na parte da identidade, da sexualidade, ou da cabeça, ou sei lá o quê. As pessoas, elas sempre têm isso, e parece que o outro ele tem um problema gravíssimo que não pode ser resolvido. Gente, aí foi onde eu comecei a me manifestar contra a juventude adulta. Eu já estou 1 ano no Legacy Up, na juventude adulta daqui, e eu vi o tanto de desafios que a nossa juventude adulta, não só no ambiente cristão, mas fora desse ambiente cristão, porque eu tenho amigos que não são cristãos e que vivem essa realidade e esse massacre emocional. Hoje, esse número tem crescido muito de pessoas que são solteiras, de pessoas que são estudantes, de pessoas que estão investindo nas suas carreiras ministeriais. Muitas das minhas ovelhas e muitos dos meus atendimentos particulares que eu faço durante toda a semana aqui na nossa casa administrativa são por pessoas que viajam, que estão investindo nas suas carreiras e que o casamento está ficando em segundo plano e que não existe nenhum problema com isso. O fato é que nós, quanto igreja, pegamos isso e apontamos como algo prioritário, porque a gente se respalda no crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar é uma bênção.
né? Mas a gente também, quando pega a palavra que fala assim, olha, é bom que sejam dois, né? Para que quando um cai, o outro ajuda a levantar. Por que que isso também não se aplica a uma amizade? Você já parou para pensar, e a Juliana pode se manifestar a qualquer momento, que muitas vezes, talvez você tenha uma dificuldade de se relacionar, de ter um namoro por N fatores. Não é porque você tem um problema ou outro, mas talvez seja a sua decisão. Algumas pessoas foram feitas para casar e outras não. A gente tem que aceitar essa realidade. Muitas pessoas vão cuidar de casa e outras vão cuidar do reino. Tem pessoas que vão cuidar das coisas de Deus e vão viajar e serão missionários no mundo todo e serão pessoas de influência. Não estou dizendo pessoas famosas, estou dizendo pessoas de influência, que é quem você não conhece, mas que tem tocado na sociedade de uma forma gritante e que traz uma realidade de vida impressionante do Evangelho. Isso, para mim, é uma pessoa muito relevante. Então, algumas pessoas não vão dedicar suas vidas a filhos e a esposa ou esposo, mas vão dedicar ao reino. E não existe nenhum problema com isso. Quando eu comecei a vestir essa camisa e atender as pessoas, eu comecei a identificar dentro do meu rebanho o tanto de pessoas tão bem, emocionalmente bem, saudáveis, pessoas bem resolvidas financeiramente, psicologicamente, e aí viviam esse massacre. Quando a gente abriu essa porta aqui na nossa juventude adulta, essas pessoas começaram a desabrochar e começaram a reproduzir e a dizer com o seu corpo, poxa, encontrei um lugar que me aceita como eu sou. Encontrei um lugar onde eu não sou crucificado por eu não ter tido um casamento. E na nossa juventude adulta, para você que está me assistindo aí agora, que vai de 25 anos para mais, aqui a gente lida também com casais que são divorciados com filhos, sem filhos. E como que a gente, quanto igreja, vai trabalhar com isso? Como que a gente, quanto pastor, quanto ministros e quanto também ovelha, a gente vai olhar para o nosso próximo quando eles têm esse desafio? Eles não são dignos de uma segunda oportunidade? Como que eles vão viver em relação a isso tudo? O fato é que hoje a gente está fazendo essa live para deixar você mais leve. Sabe aquela palavra que fala assim, vinde a mim, né? Vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei? A gente está aqui hoje para tirar esse fardo das suas costas. Então, você tem uma opinião sobre isso, Juliana? Você falou ali no início a respeito da pressão da igreja, né? Isso. Na verdade, nós, como sociedade, como igreja, nós estamos acostumados, né, a estigmatizar ou a rotular aquele que foge ao padrão. Forte. Então, não ser casado foge ao padrão da igreja, foge ao padrão que a igreja vê como plano de Deus. Nós, enquanto solteiros, também sabemos disso. Uhum. Mas nós, enquanto solteiros, nós também olhamos da mesma forma para outras pessoas que também aparentam coisas. Por exemplo, o homossexual também é conhecido pela sua condição. Ele também é reconhecido na igreja. Olha lá, vai o gay. Assim como nós, quando passamos, temos o mesmo apontamento de algumas pessoas. Olha lá, lá vai o cara solteiro, que deve estar no vício sexual, que deve estar dando vazão às suas necessidades emocionais e sexuais de alguma forma. Então, a gente acaba também sendo reconhecido dentro da igreja pela nossa condição. Uhum. Mas é uma coisa que não pode ser a base da nossa movimentação, né? Querer sair dessa condição para não ser reconhecido como tal. O desejo do casamento, ele não pode vir por essa motivação de ter vergonha da sua condição. Porque é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Por que a gente quer casar? Por que a gente quer sair dessa condição? É para ter um cargo na igreja? Eu lembro que quando eu comecei o meu ministério, há 6 anos atrás, uma irmã, ela veio falar assim para mim, Juliana, você não vai ter ministério sendo solteira. Ela falou isso para mim e eu disse para ela, se Deus quiser que eu tenha um ministério, isso é independente da minha condição matrimonial. Ele vai usar a minha vida independente da minha condição. Então, as nossas movimentações, eu creio que o nosso desejo e anseio para se casar, eles precisam ter a motivação certa. E a gente precisa sondar o nosso coração. Qual é a motivação? É alguém para te livrar da sua infelicidade? Sabe? A gente precisa sondar o nosso coração. É alguém para te livrar de uma condição de vergonha que você sente sobre si mesmo?
por estar nessa condição, sabe? Então, não vejo que isso sejam respostas válidas diante de Deus. Uma motivação para elevar a sua autoestima, uma motivação para que alguém te salve da infelicidade, uma motivação para que alguém te salve da sua condição financeira. Isso não existe mais hoje em dia. Sabe, muitas mulheres, elas estão esperando ainda que um homem a salve da sua condição financeira. Nós temos um histórico que, se eu não me engano, desde 1962, as mulheres elas só podiam trabalhar fora de casa com o consentimento do marido. Uhum. Então, mas hoje não é esse o padrão. O padrão é que as mulheres saíram para casar e os homens estão dentro de casa, fugindo das responsabilidades do casamento. Uhum. E as mulheres, em contrapartida, estão esperando, isso algumas, né? Estão esperando que esse homem, algumas estão esperando que esse homem venha e a salve de uma condição financeira. Isso não vai acontecer mais. Porque as mulheres mudou, saíram né? do mercado de... Oi? Isso deu uma mudada na geração também, né? Deu uma mudada. Mas nós temos hoje mulheres de 35 a 45, 50 anos que estão solteiras, que ainda têm esse pensamento. Estão aguardando um homem que venha salvar da sua vida financeira. E estão com a sua vida estagnada. Estagnada. Eu estava vendo alguns índices num livro que eu li sobre dilemas do Estado Civil. Eu estava vendo alguns índices de mulheres que terminam, por exemplo, o 2º grau, que é um mínimo de 4%. Mínimo de 4%. Então, algumas pessoas eu sei que estão aproveitando o tempo de solteirice para se preparar. Estão vivendo esse tempo. Não é um tempo de espera, é um tempo de vida. Sim, isso mesmo, muito bem colocado. Porque o ser singular não é um tempo de espera até se tornar plural, mas ele é um tempo de vida, é um tempo de produtividade, né? Então, eu creio que nós precisamos sondar a motivação do nosso coração, que eu acho importante, para a gente ver por que a gente quer casar e colocar isso diante de Deus, fazer isso conhecido, expor o nosso coração diante de Deus, né? Sim, e é uma das coisas também que eu quero até completar isso que a Juliana Ferron está dizendo aqui pra gente, que muitas vezes a gente quer simplesmente mostrar para o outro e a gente cai numa farsa, né? Porque a nossa mente ela é tão capaz de driblar tudo isso e de levar a gente para um buraco tão mais profundo do que a gente se encontra hoje. Ou seja, como que você carente, você com dificuldade de complexo de inferioridade, você com rejeição, com vários outros sentimentos que permeiam o seu coração, e aí entra nisso que a Juliana tá pautando, que existe um buraco, uma lacuna, que você fica esperando o próximo para ser feliz. Você não precisa esperar o outro. Todo mundo fala que casamento é algo encantador, é algo para que você se sinta mais completo. Poxa, quem completa você é Deus. Eu quero já desmistificar isso. Porque você pode estar no casamento, eu conheço pessoas, conheço líderes que estão em um casamento que são completamente infelizes. Então, por que casa? Por que você foi casar? Porque eu já atendi pessoas assim que diziam para mim, pastor Peter, eu casei porque eu tive uma pressão do meu pastor, porque ele não ia me levar a pastor, ele não ia me dar uma igreja, ou eu precisava casar por causa de um cargo. Aí nós vemos os casamentos de contrato acontecendo. O casamento, gente, é para ser algo lindo. E eu quero deixar o outro para você. Eu não quero ficar solteiro uma vida inteira. Eu quero casar e tenho a pretensão de ter 2 filhos. Quero já deixar isso claro, porque a pessoa acha que eu levanto a bandeira que eu não quero casar. Não é isso, não. Eu tenho essa pretensão e que se Deus me permitir, isso vai acontecer. Mas, voltando, eu quero estar bem na minha fase. O fato é que eu e você, como solteiros, pessoal, para todos os solteiros que nos assistem, muitas vezes nós temos que entender a nossa fase atual. Qual que é a minha fase atual? Eu costumo dizer, Juliana, que é como a gente jogar videogame. A gente só passa para a próxima fase se a gente vence o vilão da atual que a gente está. E às vezes o nosso vilão atual são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Às vezes é o pecado de pornografia, às vezes de lascívia, às vezes de fornicação, muitas vezes de mentira, uma falta de caráter. Tudo isso é um respaldo para você dizer assim, opa, peraí, antes de eu entrar no casamento, eu não posso achar alguém e dizer assim, olha, essa pessoa aqui, ela vai me ajudar nisso e naquilo. Olha, ela vai me mudar.
Porque quando a gente casa, a coisa não fica 1000 vezes melhor. Pelo contrário, você tem que lidar consigo mesmo e lidar com o outro. Ou seja, com seus desafios, com os desafios do outro. Então eu sou um pouco assim, restrito quando a pessoa olha alguém e fala, eu quero casar com ela, sendo que ela nem conhece essa pessoa, não conhece essas limitações. E eu quero contar um testemunho sem sair muito disso que a gente está falando, que é você não encontrar no outro uma oportunidade para se livrar dos seus problemas, porque o outro não é digno disso. E eu acho injusto a gente colocar a responsabilidade no outro. Ele vai me curar, ele vai me sarar, ele vai me libertar. Quem faz tudo isso é Jesus. E a sua vida no secreto, não é o outro, é você. Às vezes a gente lida com pessoas, eu lido com pessoas que estão dentro do casamento, que ele fala assim, pastor, recente eu fiz um atendimento, a pessoa falou, eu tinha um plano, eu tinha isso, eu tinha um ministério, e agora parece que tudo se tornou mais difícil, eu morava com os meus pais, mas aí eu fui, casei, e o plano meio que adiou esse plano de Deus, porque hoje a pessoa tem que lidar com o filho, com o casamento, com o marido que deixa vir na igreja apenas uma vez na semana. Então pensa o peso que essa pessoa foi arrumar. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Às vezes você está tão bem, você está tão feliz, que aí te dá uns 5 minutos, sua mente fala assim, você precisa arrumar um problema para você ter mais coisa na sua cabeça. Aí você vai lá e arruma um Lúcifer para pesar nos ombros. Aí fica difícil, irmão. Casamento é para ser bênção, não tem como ser maldição, tem que ser bênção. É claro que uma vez ou outra a gente vai desentender natural. Bom, esse testemunho que eu quero te contar até, Juliana, foi de uma pessoa no culto. Uma vez ela me procurou, tinha um rapaz muito boa pinta no culto, 1,90 m de cara, empresário e tudo. Menino, o que aconteceu com esse homem? A mulherada ficava doida. Quando ele chegava perto de mim, eu falava para ele, irmão, fica um pouquinho mais longe para a gente não ser concorrente um do outro. Porque eu sou um pastor solteiro, preciso casar. Se eu mantesse ele do lado, a coisa ia ficar meio justa. Então eu falei, mantenha a distância, pelo menos uns 2, 3 metros. E aí todo mundo, as mulheres ficou doidas nele. Aí chegou uma irmã na minha sala e falou, pastor Peter, esse cara é sensacional. Ele é maravilhoso, ele é romântico, a gente se fala. E eu fazia o atendimento com esse cara. E às vezes, o que eu quero dizer com tudo isso é que muitas vezes a gente não está percebendo o próximo, a gente não fez nem a leitura, porque a gente está tão olhando, tanto, potencializando tanto a nossa carência, a vontade que a gente está de se autoafirmar que a gente está bem resolvido, que a gente vai entrar com um mulherão na igreja, com um homem de Deus na igreja, e às vezes a gente começa a enxergar umas coisas que não existem. Aí eu falei para ela, filha, e você quer casar com esse homem? Quero casar. Se eu pudesse, eu casava agora. Eu falei, então eu vou ligar para ele. Peguei o telefone, deixei meu telefone aberto no número dele e falei assim para ela, mas antes de ligar para ele, eu vou te contar a história dele. Você sabia que ele foi amante de 3 mulheres e que essas 3 mulheres, elas tiveram um filho desse cara. E a última mulher que ele se relacionou, a 4ª mulher que ele se relacionou, o marido descobriu e aí mandou matar ela e mandou matar ele, o cara, a que ela estava afim. Por fim, Deus deu um livramento para ele, mas não deu para a mulher. A mulher morreu, infelizmente. A história é um pouco triste, porque ela foi caçada. Mas ele ficou assim, ele saiu e veio para Belo Horizonte fugido. E aqui ele ficou e instalou a empresa dele e tal. E aí eu falei assim, aí você ainda quer, porque você tem que lidar com os 3 filhos que ele tem fora de um casamento, e mais um monte de mulher que fica no pé dele, e mais os problemas de prostituição, de pornografia que ele tem, e ainda vai ter que lidar com tudo isso e mais com suas emoções. Posso ligar para ele para marcar o casamento e abençoar vocês aqui agora? Para que eu falei isso? A mulher ficou desesperada, ela falou, meu Deus, eu não sabia de nada disso. Ou seja, qual que é a moral da história para a gente não render muito? A nossa carência vai começar a enxergar amor onde não existe amor. Então, isso é um risco que nós cristãos vivenciamos muito, porque existe uma pressão eclesiástica gigantesca, a começar da plataforma, quanto eu, pastor, quanto nós, liderança, que aí a gente vai pregar, a gente tem que mostrar no telão a nossa família para nos autoafirmar. Eu tenho um pouco de medo disso, vou te falar bem a verdade. Porque, minha família é linda, minha família é incrível, minha família é maravilhosa, e nos bastidores. E lá na sua casa, será que ela é tão maravilhosa? Será que ela é tão legal? Né? Será que ela é sensacional? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a gente fala assim, mas Deus vai validar o meu ministério
se eu for casado, irmão, quem valida seu ministério é Deus. Tem gente que é casada e é profana. Tem gente que é casada e trai a esposa. E não é por isso que o ministério está validado. Reconhecimento, aplauso humano e você ser famoso não significa que você é de Deus e nem uma bênção. Significa que você teve um sucesso no seu produto que você lançou. Então, parabéns para você. Né? O que você acha? E aí? É surpresa, né? A pessoa que a gente está procurando a mesma coisa que a gente está procurando, né? E o que a gente está oferecendo? Aí você colocou muito bem, né? Um pacote de carência, né? Ou uma vida cheia de Deus. O que a gente tem para oferecer, né? E eu acho muito interessante essa tua fala do cara de 1,90 m, porque eu fico pensando se a pessoa que a gente está procurando, ela existe de verdade, né? Ela existe. Quais são os principais, os 3 primeiros pré-requisitos da pessoa dos nossos sonhos? É alcançável, né? Esses atributos que a gente está colocando como pré-requisitos, assim, que a pessoa tem que ter, são atributos duráveis? Eles influenciam diretamente no relacionamento? Eles afetam o meu bem-estar? Né? Nós conhecemos a nossa lista de pré-requisitos, né? Nós conhecemos muito bem a nossa lista. Então, ou a gente primeiramente precisa pensar se a gente está cercado, se o nosso meio, o nosso ambiente, a gente está cercado de pessoas potenciais para casar. Se não está, a gente precisa rever, então, alguns pré-requisitos da nossa lista, né? Senão nós estamos desperdiçando aí muito tempo com coisas que não vão afetar os relacionamentos, como, por exemplo, a altura do cara do 1,90 m. Eu quero um marido ou eu quero um modelo de 1,90 m para caminhar do meu lado? Eu fico pensando isso. Eu quero ostentar um cara que tem cabelo ou eu quero um marido? Sabe? A gente precisa pensar nessa lista de pré-requisitos que a mulherada treme, mas tem algumas coisas que não estão funcionando, que não estão dando certo, que não estão encaixando, e a gente precisa rever. E essa lista, ela precisa ser vista, né? Um homem bonito, uma mulher bonita, pode não representar nem de longe a garantia de um relacionamento duradouro. E a gente precisa pensar nessas coisas, né? A nossa lista precisa se adaptar à nossa realidade, né? Se a realidade que eu vivo hoje não é de pessoas em potencial, então eu preciso levar isso em consideração, né? E rever se a minha lista é para exibir um marido, uma esposa de barriga tanquinho, ou não, eu preciso ser menos exigente, adaptar a minha realidade, que não são de pessoas potenciais para casar, e aí refazer essa lista, quem sabe facilite as coisas, né? Se não está dando certo, porque o que a gente está apresentando para as pessoas, né? Eu gosto muito dessa frase, o que você está procurando é a mesma coisa que o outro está procurando. Então, o que a gente está oferecendo enquanto solteiros? O que a gente está oferecendo para as pessoas? Eu acho que a gente precisa parar de orar, de se ajoelhar e orar e pedir a pessoa ideal para Deus e perguntar para Deus se a gente é a pessoa ideal para alguém. Nós conversamos isso no culto, quando eu estava aí na Lagoinha, né? Alguém nos merece? Ou será que Deus está livrando alguém de nós? É uma coisa cruel a se pensar. Mas a gente precisa rever algumas coisas, alguns comportamentos que são de carência, que eu quero para suprir uma carência, né? E aí, essa carência tem nome, ela é uma dependência do outro, uma dependência emocional. E nós falamos isso no culto aí também. Deus não vai permitir que o outro ser humano nos complete de uma forma plena. Ele reservou para ele isso, e não para que um outro ser humano possa suprir o outro, né? Então nós precisamos ver algumas coisas, como, por exemplo, a minha autoimagem, né? Como eu estou me vendo, como eu me percebo. Isso está contribuindo para que eu tenha uma autoimagem positiva, sabe, a meu próprio respeito? Ou não, ou a minha autoimagem é uma imagem negativa, de derrota.
E isso passa para as pessoas. Eu estava lendo hoje à tarde sobre Gideão, que tinha uma autoimagem depreciada a respeito dele mesmo. Uhum. Então, a imagem que Deus tinha dele não era a mesma imagem que ele tinha dele. E os planos de Deus se cumpriram para a vida dele quando ele alinhou a imagem que Deus tinha dele com a imagem que ele tinha dele. Uhum. Então, qual a imagem que eu tenho a meu próprio respeito? Isso atrai as pessoas? Ou é uma imagem? Se eu tenho uma autoimagem de derrota, uma autoimagem depreciada, isso não passa confiança para ninguém, para que alguém se interesse por mim. Eu E preciso hoje, vender. Pode falar. querendo ou não, Juliana, só abrindo um parênteses aí na sua fala, não esquece a sua linha de raciocínio não, por favor. Mas hoje é muito fácil a gente ser pro outro e não ser pra gente. Porque a gente usa a nossa rede social, o Instagram, ou a nossa imagem para mostrar uma coisa que a gente não é. A gente senta perto de um carro maravilhoso, BMW, e a gente senta, tira foto e todo mundo acha que aquele carro era a gente. A gente veste a roupa no nosso vizinho e posta aquela roupa de marca, mas nem nossa é, né? Então a gente não consegue sustentar. A diferença é que a gente muitas pessoas não conseguem sustentar o seu ter, né? E assim revela o seu caráter, porque você não consegue sustentar o que você não é. Né? Então isso se torna um fator dificultador para que a gente também entenda quem é quem. Né? Nesse jogo de realidade, de rede social, de Instagram, de Facebook, a gente caminha numa linha muito tênue, porque tem pessoas que são e tem pessoas que não são. Né? Eu mesmo publico o que eu quero que as pessoas vejam. Né? Então, se eu faço isso, quem dirá outras pessoas? Né? Para que eu vou ficar abrindo a minha vida particular? Então, às vezes, as pessoas elas se encantam por aquilo ali que elas estão vendo, mas elas não conhecem o Peter ao fundo, a Juliana ao fundo. Elas só conhecem uma foto postada no Instagram por dia, né? Ou um vídeo. Isso aí. É importante essa questão de o que sustenta a nossa vida, né? O que sustentava a autoimagem de Gideão era uma mentira. Né? Uma mentira de que ele era incapaz, de que não ia dar conta, de que era depreciado. Isso era o que sustentava ele, uma autoimagem negativa. Né? E quando ele alinhou a autoimagem que Deus tinha dele, de ser um cara valoroso, como Deus diz para ele, né? O Senhor é contigo, homem valente. A primeira coisa que Deus fala para ele, quando ele passou a acreditar nele mesmo, ter amor próprio, ter amor por ele mesmo, a vida dele mudou e ele alinhou o propósito dele com o propósito de Deus. Porque essa era a imagem que Deus tinha dele. Então, tem alguns comportamentos que nós levamos, que nós temos, que não estão funcionando. E a gente precisa fazer essa análise e entender que, se não estão funcionando, algumas coisas precisam ser revistas e algumas coisas precisam mudar. Né? Sim. Porque eu penso que existem muitos cursos de casais, né? Mas não existem cursos de como ser um bom solteiro. Né? Parece que não tem uma preparação, parece que não tem. Parece que estar solteiro é só uma preparação para estar casado. E não é. Como a gente está vivendo esse momento singular. Como está a nossa autoimagem, como está a questão da murmuração, da reclamação, como eu me vejo diante dos outros, diante da vida. Eu me vejo como um incômodo para Deus nessa área. Então, eu não oro mais a respeito de casamento. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que, certa vez, me falou assim, Juliana, eu não oro mais a respeito de casamento. Porque Deus sabe, porque eu acho que eu sou um incômodo para Deus nessa área. Deus sabe o desejo do meu coração. Ele sabe que eu quero me casar, então é um assunto encerrado. Então eu não falo mais para Deus. Eu não oro mais, Deus sabe. Até ela já largou de mão. Já largou de mão. E aí eu lembro que eu falei para ela, eu conversei com ela sobre a parábola Parábola não, a passagem do paralítico que está no tanque de Betesda, paralítico há 38 anos. Nossa. E aí Jesus chega para o cara e fala assim, você quer ser curado? Aí Jesus faz uma pergunta que parece óbvia para um cara que está enfermo, né? Sim. Mas a questão é,
que Jesus, ele não deduz que a gente quer sair de uma situação. Jesus, ele não deduz que você quer sair de uma enfermidade, de um estado de solteirice, de uma condição que você está vivendo. Ele não deduz. Por quê? Porque ele quer ouvir de você o que você quer. Sabe? Eu fico pensando nisso. Jesus, ele queria ouvir do paralítico que ele queria sim sair daquela situação. Por quê? Porque ele tinha ganhos ficando naquela situação de enfermo, do qual ele poderia negar e falar, não, eu não quero ser curado, eu não quero sair dessa situação de enfermo. Assim como muitos de nós fala para as pessoas que realmente quer casar, mas não fala para Deus. Não fala mais isso para Deus. Ou porque acha que é um incômodo para Deus, ou porque no fundo se sabota e realmente não quer casar. Mas fala para a sociedade que deseja um casamento, mas no fundo pode ser que não queira casar. Por quê? Porque o casamento da sua mãe não foi um modelo, então no fundo a pessoa se sabota e ela não quer replicar aquele modelo de casamento que viu dos seus pais. Sim. Então a gente tem ganhos muitas vezes ficando na solteirice. Então eu vejo que Deus, ele quer ouvir de nós se a gente quer sair dessa condição e ter as nossas petições conhecidas diante de Deus. Sabe? Eu vejo que ele quer ouvir sim da nossa boca que a gente quer sair dessa condição. Para quem quer, né? Para quem quer. Nem todo mundo nem está preparado para ter. Uma das coisas que eu quero também acrescentar em relação a isso é que às vezes o pessoal, eles querem casar, por exemplo, solteiros. Pastor, quero casar. Pastor, quero casar. Poxa, deixa eu dizer uma coisa para você, homem, e para você, mulher. Se você quer casar, você precisa se preparar para o casamento. É como você fazer faculdade de medicina e não estudar nada sobre medicina. É como se você não frequentasse as aulas. Não é que é uma ordem natural das coisas, mas hoje nós evoluímos como mundo e como seres humanos, então se prepara para entrar no casamento. Leia livros sobre casamento, entenda, ouça, né, procure caminhar com pessoas que tenham um casamento bem sucedido. Por quê? Porque isso vai preparar você para um casamento. O fato é que muitas vezes nós queremos um casamento, mas nós olhamos o nosso pastor lá na frente e acha o casamento dele sensacional. Mas espera aí, você tem que levar em consideração inúmeras circunstâncias, inúmeras coisas que existem por trás de um relacionamento que você olha como exemplo. E muitas vezes nós não estamos preparados psicologicamente e nem fisicamente para assumir um casamento. O casamento é uma responsabilidade. A minha mãe, ela sempre diz algo para mim: Peter, você só casa com alguém, só tira alguém da casa, só tira a sua mulher da casa dela, se você tiver condições de dar igual ou a mais para ela. Não que seja um pensamento feminista ou machista, ou seja, é o quê? Mas o que minha mãe quer trazer na responsabilidade? Ela dizia assim: além de você ter responsabilidade consigo mesmo, você precisa ter com a filha dos outros. Você precisa cuidar da sua casa. Você não vai poder ser irresponsável, eu não jogo videogame, mas um exemplo, ficar no game ou fazer isso. Vai ter que ter responsável com a sua esposa, tratar ela de acordo com o que a Bíblia ensina com que a gente deva tratar e fazer do nosso casamento uma das prioridades. Então não adianta eu ter um ministério sensacional e o meu casamento não ser legal. Não adianta eu ter um ministério sensacional e a minha vida de solteiro eu não estou feliz com ela. Ou seja, existe uma insatisfação. Se a gente não está feliz nem solteiro, se a gente não se namorou, se a gente não se conheceu, hoje eu soltei um post sobre isso. Se você não namorou com você não sabe aonde você é fraco, aonde você peca, aonde estão as suas alegrias, aonde estão os seus prazeres, como que você vai fazer isso? Gente, eu vou falar uma coisa para todo mundo que está me assistindo aí, essas cento e tantas pessoas que nos assistem nesse momento e as que passaram que vão assistir depois. Nós estamos falando aqui sobre solteiro ser feliz. Eu quero dizer algo para você. Eu descobri muitas vezes, algumas pessoas falam, mas por que você é feliz solteiro? É a pergunta que mais me fazem. Eu sou muito feliz solteiro. Eu tenho uma amiga sensacional, aonde a gente pode viajar. Viajamos o Brasil inteiro, para fora do país. Descobrimos o amor um no outro, aonde namorar pra gente é uma questão de opção. Quando eu quero namorar, eu me proponho a essa realidade. E se eu estou pronto, eu vou assumir essa responsabilidade. Isso não afeta a amizade, o amor, o carinho. Ou seja, você que me assiste nesse momento, você tem que ter felicidade. Eu me lembro que o ano retrasado, o ano passado,
Aí eu fui logo em janeiro. Eu e minha mãe, nós saímos de férias, nós fomos para a Argentina. Foi a melhor viagem, o melhor passeio da nossa vida, porque minha mãe divorciada e também viúva, né? Ela é do meu pai primeiro divorciado, depois ela casou novamente depois de muitos anos e aí ela ficou viúva. E aí nós fomos curtir a Argentina, foi ótimo. Foi uma viagem maravilhosa, porque eram 2 solteirões maravilhosos, mãe e filho, amigos, e a gente foi curtir, porque a gente é muito mais amigo do que mãe e filho. Tem hora que eu conto coisas para ela íntimas. Então, a gente ter esse relacionamento com a nossa família, algumas pessoas falam assim, poxa, mas esse preconceito que gera, é muito ligado à mãe, é muito ligado ao pai, ele deve ter um problema na sexualidade, ou ele deve ter um apego, um cordão umbilical que precisa romper. Gente, então a gente nunca mais vai poder ser amigo do nosso pai, da nossa mãe, a gente não vai poder ter um relacionamento de sair juntos viajar. E aí, Juliana, eu me lembro que a gente foi nos restaurantes que a gente queria, nós comemos o que nós queríamos, nós nos divertimos, ríamos, falávamos espanhol, embromation, falávamos portunhol. Foi a coisa mais maravilhosa. Foi uma das viagens que nós fizemos mais maravilhosa da nossa vida. Porque a gente se curtiu o momento e a gente não precisou de um amor surreal. Porque às vezes o amor, ele está na amizade que a gente vai encontrar. O amor, ele está em algo que você está fazendo para si mesmo. Você sentar, comer uma comida gostosa, boa, que você possa pagar, que você possa viajar também para outros países. Cara, a felicidade não está só no outro, a felicidade está dentro da gente. E a gente, por menor que seja, jogar um boliche, comer um McDonald's, ou seja lá qualquer coisa, a gente encontrar esses gatilhos para a gente mesmo, falar assim, cara, como eu sou sensacional. Você pagar um barbeiro bom, um cabeleireiro bom, você poder ir num dia qualquer, você ir se maquiar, ir num cabeleireiro, fazer seu cabelo, sair de lá parecendo que vai numa festa de Réveillon ou de formatura e na verdade você vai ficar só em casa, mas se dá para você, fazer para você encontrar a sua felicidade. Algumas pessoas, eu até anotei enquanto você falava aqui, Juliana, algumas pessoas estão procurando mais estéticas do que princípios e caráter. Uma das coisas mais importantes e que Deus tem me ensinado é não procurar a estética da pessoa, o que ela pode me oferecer, mas se ela tiver princípios e caráter, isso já basta. E isso hoje se mistura muito no ambiente eclesiástico. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou na igreja porque lá tá todo mundo assim. Não, gente, igreja é o que minha mãe um dia falou para mim. Ela falou assim, alguém perguntou, mas dona Edna, a senhora não quer casar? E ela falou assim, eu quero casar. Eu falei, então a senhora tem que procurar um homem na igreja. Porque o homem da igreja, ele é um homem sensacional. E minha mãe falou assim para mim, eu rio disso até hoje. E ela falou assim, meu filho, igreja é igual hospital, só vai gente doente e ferida. Então lá, eu não tenho ilusão de encontrar um homem sensacional. Porque a nossa realidade é olhar para dentro da igreja e também jogar esse fardo de que lá só existem pessoas sensacionais, pessoas curadas, pessoas libertas. Poxa vida, todo mundo é ser humano. E já que a gente está entrando nessa fase, nessa fala, a gente... Cara, o ser humano ele é sexualizado, ele é tendencioso a isso, principalmente para quem já teve experiência sexual. Cara, a gente tem vontade de beijar, a gente tem vontade de fazer de tudo como alguém que está lá no mundo tem. A gente não é diferente. A nossa diferença é que a gente é revestido do poder de Deus e a gente mata a nossa carne todo dia. A gente aprende esse caminho. Não quer dizer que a gente não vai ter, não quer dizer que a gente não vai sentir. Então a gente desmascarar esses pilares que não tem fundamentos de que a gente precisa olhar, começar a olhar, que a gente precisa de pessoas com princípios, com caráter, que entender que as pessoas elas vão errar, que elas não são 100% santas, que cada um tem a sua dificuldade, o seu desafio, é encarar essa realidade e também encontrar a sua felicidade. Algumas pessoas me perguntam, como você é feliz? Eu sou feliz na minha amizade, eu tenho uma amizade incrível, que todo mundo já sabe, não é mistério, com a pastora Paula. Então a gente sai, assiste filme junto, viaja, faz as coisas. Hoje, podendo conhecer outras pessoas, também posso fazer isso. Né? Então, se dá a oportunidade, você se conhecer. Se você tem condições, viaja para outra história. Às vezes o pessoal fala, vamos para o Walt Disney. Nada contra ir para o Walt Disney, nunca fui, espero um dia aí. Mas, vai para a África fazer um safari, sei lá o que, vai aumentar a sua cultura, além só do seu entretenimento, né? Isso é muito importante. É legal você estar falando
desse autoconhecimento, né? Peraí, Que quando Deus colocou o homem, Adão, no jardim, ele não colocou o homem casado, né? Ele Uhum. colocou o homem singular. E quando a Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só, ele não providenciou Eva naquele exato momento. Não, mas ali tem um ponto e diz assim, e Adão então foi dar nome aos animais. Então Deus verifica que o homem está sozinho e que não é para o homem ficar sozinho num local chamado lugar de delícias, como é o Éden, Uhum. mas Deus verifica que o homem está só e manda o homem para a selva. E ali eu vejo que Deus está proporcionando um tempo para Adão, para ele se desenvolver, um Uhum. tempo de singularidade, não um tempo de caça na selva, Olha aí, ó. Olha a mas chave. um tempo de autoconhecimento, que é o que você está falando, e de relacionamento com o pai, sabe? A Bíblia não diz quanto tempo Adão ficou sozinho com o pai. Até Uhum. que então Deus formasse Eva, né? Teve um tempo. Nesse meio tempo, o que o pai ficou fazendo com o filho? Eu vejo que nesse tempo, Deus permite que Adão se desenvolva como homem, como líder, liderando a selva, explorando a selva, sendo pioneiro, desbravando, explorando, Poderoso. desenvolvendo os atributos de um homem, para que quando chegasse a sua família, ele fosse um sacerdote pronto, um homem que soubesse o seu lugar diante da sua família e não fosse mais um menino, Uhum. sabe? Então, isso que você está falando é muito importante de se autoconhecer. Então, eu vejo que Deus permite esse tempo de solitude de Adão e não de solidão, para que Adão possa desenvolver os seus atributos enquanto homem, enquanto sacerdote, enquanto líder da família, líder de casa, líder da sua vida, que desenvolva os seus atributos, a sua masculinidade venha para fora. Sabe? Sim. Que ele aprenda isso com o pai, que ele aprenda isso nesse tempo com Deus. Uhum. Então, o que a gente faz enquanto aguarda, sabe? Esse tempo de autoconhecimento é um tempo necessário para que você se ame, se descubra, se cuide, se valorize, se respeite. Se você não se respeitar, se respeite no sentido de não beijar qualquer um, porque você está solteiro. Não ficar com qualquer um, porque há tempo você está solteiro. Se respeite. Se você tem esse tempo de solitude, você sabe quem você é, sabe? E aí você não vai ceder porque você está 5, 10, 15 anos sozinha e não vai beijar qualquer um, não vai ficar com qualquer um. Porque você sabe que você é filho. Nesse tempo de solitude, você aprendeu a se amar. Você aprendeu que é amado. Você aprendeu a se respeitar. Você aprendeu a se valorizar como pessoa, como filho de Deus. E você não aceita porque chegue qualquer um, você vai se deitar com qualquer um. Não é assim que funciona. Sabe? Então chega qualquer um porque você está muito tempo sozinha, você precisa dar vazão para o seu desejo. Querido, existem inúmeras formas de dar vazão para o desejo sem que te cause dano, sem que te gere culpa depois, sabe? Uhum. Sem que te gere vergonha, pecado depois, sabe? Uhum. Então, esse tempo de autoconhecimento que você está falando aí é fundamental, cara. E só depois que Adão teve esse tempo, que a Bíblia não diz quanto tempo é, Deus então forma a mulher que já estava dentro de Adão. Ela já estava dentro de Adão. Gênesis 5, 2 diz que Deus criou o homem e a mulher. Eles foram criados ao mesmo tempo, mas Eva estava escondida dentro de Adão até o tempo certo de ser revelada. Uhum. E aí, quando Deus vem e forma a mulher está no íntimo de Adão. O que é o íntimo de Adão? São os sonhos de Adão, o desejo do matrimônio, o desejo daquela mulher específica estava dentro dele. Sim. E aí, então,
Deus faz Adão adormecer, e eu falo isso, quando Deus vai criar o matrimônio, Deus faz que o homem adormeça. E aí eu vejo que o matrimônio é um descanso profundo em Deus, que foi o que Deus permitiu que Adão ficasse. O estado que Adão estava. Um descanso profundo em Deus. E a mulher dos seus sonhos, ela estava dentro dele, no seu íntimo, sabe? No seu pedido para Deus, na sua verbalização, na sua intimidade.